Bom, gente, a gente vai dar continuidade na aula de hoje aos nossos estudos sobre clima. E o tema da aula de hoje vai ser a circulação do ar atmosférico. Quando a gente fala em circulação do ar atmosférico, a gente está falando na ocorrência de ventos. Ventos que podem ser ventos constantes, ventos que podem ser ventos temporários ou localizados espacialmente. E por que ocorrem os ventos? Vamos entender um pouquinho aqui, recorrendo a alguns conceitos que você já tem, que você já aprendeu em física. Então vamos lá. Bom, então vamos ver isso aqui. O que acontece? Vamos imaginar. Superfície terrestre. O ar, como você já sabe, ele tem uma massa. Ele ocupa lugar no espaço. Prova disso é que se você pegar uma bexiga daquela de encher, que você decora festinha de criança, quando você sopra, ela enche, por quê? Você está colocando massa de ar ali dentro. Tudo aquilo que tem massa na superfície terrestre sofre com a ação da gravidade. O que a gravidade faz? A gravidade atrai a massa, os corpos que têm massa, em direção ao centro da Terra. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na coluna de ar, essa coluna de ar, ela tende a ter uma densidade maior, mais próxima à superfície terrestre. Por quê? A gravidade puxa isso. É por isso que a gente diz que quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. É por isso que a gente sabe que quando um time de futebol, por exemplo, vai jogar na altitude, é necessário que eles façam uma preparação para se adaptar à altitude. Se adaptar o que à altitude? Se adaptar à presença de um ar menos denso e que, sendo menos denso, tem menos moléculas na sua composição. Dentre essas moléculas que ele tem a menos, ele tem menos oxigênio. Então, para quem está acostumado com baixa altitude, tem uma quantidade muito maior de oxigênio, na altitude maior, menor quantidade, é difícil de se adaptar, ok? Você sente dificuldade em respirar. Mas voltamos para cá. Então, o ar mais rarefeito nos lugares mais altos, mais denso nas partes mais baixas, em função, basicamente, da gravidade. Quando a gente tem processo de aquecimento, Sol emite sua radiação, aquece a superfície então vai irradiar calor. Esse calor que a superfície irradia vai aquecer o ar atmosférico. O ar quente, ele tende a se expandir. As moléculas tendem a se agitar e se afastar. Quando esse ar quente se expande, ele se torna leve. E a tendência desse ar quente é subir, elevar sua altitude. Porém, quando esse ar quente atinge altitudes maiores, a gente já sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Esse ar, então, foi aquecido, se expandiu, se tornou leve e faz um movimento ascensional, de subida. Conforme ele vai atingindo maiores altitudes, a temperatura vai caindo. Conforme essa temperatura vai caindo, esse ar vai se tornando frio. Conforme esse ar vai se tornando frio, as moléculas desse ar vão se tornando mais próximas novamente e ele vai se tornando mais denso. Esse ar frio mais denso, ele tende a fazer um movimento de descida em direção a partes mais baixas novamente. Legal você pensar nisso aqui, você lembrar disso daqui, é que quando você coloca água para ferver, o ar quente que sai da sua chaleira, ele sobe. Quando você abre o seu congelador, o ar frio do congelador, ele desce. O ar frio é mais denso, é mais pesado. E aí você tem esse esquema de circulação. O que acontece aqui? Quando esse ar quente, quando esse ar se aqueceu e subiu, você tirou moléculas de ar dessa parte mais baixa. Quando você tira as moléculas de ar dessa parte mais baixa, você está tirando massa de ar. Quando você está tirando massa de ar, você cria aqui uma zona de baixa pressão. Por quê, gente? A pressão atmosférica, ela corresponde justamente ao peso da coluna de ar. Se o ar aqui se aqueceu e fez um movimento ascensional, você tirou massa de ar, diminuindo a massa, você diminui o peso da coluna. Consequentemente, você cria uma zona de baixa pressão. Por outro lado,
Quando ele fez esse movimento, se resfriou e desceu do outro lado, você acrescentou massa de ar a esse outro lado. Quando você acrescenta massa, você aumenta o peso da coluna. Aumentando o peso da coluna de ar, você cria uma zona de alta pressão. Amigos, quando a gente tem baixa pressão atmosférica em uma determinada área e alta pressão em outra, a gente tem uma situação de desequilíbrio. Como alcançar o equilíbrio novamente? Tirando de onde tem mais para onde tem menos. Consequentemente, o ar ele vai soprar de onde existe alta pressão, onde existe uma massa de ar que provoca um peso da coluna de ar maior, alta pressão, ele vai se deslocar para as áreas de baixa pressão. Esse deslocamento do ar em busca do reequilíbrio na pressão atmosférica, a gente vai chamar de vento. Então, o vento nada mais é do que o deslocamento do ar em busca do reequilíbrio em termos de pressão atmosférica. Ok? Vamos analisar alguns exemplos de ventos.